Em alguns cultos, em alguns momentos, nós vamos voltar ao Evangelho de Marcos, que é o livro da Bíblia que estamos expondo ao longo do ano. Não é uma exposição exegética, detalhada, versículo por versículo, mas é uma exposição firmada em duas colunas. A primeira, a coluna da proclamação do Evangelho, a segunda coluna, a coluna do serviço ao reino. No início do Evangelho de Marcos, a gente lê que Jesus começou a pregar, dizendo: o reino chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho, e estas eram as boas novas, ou o Evangelho que Jesus pregava. Então nós entendemos que, como a igreja é o corpo vivo de Jesus, isto é, na ausência física de Jesus, ela é a presença física de Jesus, então a igreja, como a presença do corpo físico de Jesus, visível, tangível pelas pessoas, deve continuar fazendo o que Jesus fazia, e ele proclamava o Evangelho. Então, algumas mensagens do Evangelho de Marcos nós vamos retratar de forma muito especial quais são as dimensões diversas da proclamação do Evangelho que a igreja deve atentar. A outra coluna é a do serviço ao reino, que foi o outro texto que inicialmente nós lemos como fundamento do Evangelho de Marcos, já Jesus preparando os discípulos para a sua morte e ressurreição. Ele diz a eles que, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim eles deviam fazer também. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e se Cristo não só proclamava o Evangelho, mas servia o reino, a igreja também deve servir o reino. Então, a identidade da igreja, de acordo com o Evangelho de Marcos e com o retrato da vida de Jesus, não é apenas proclamar o Evangelho, mas é também servir ao reino. E tudo isso, aí no finalzinho do Evangelho de Marcos, a gente pega um terceiro texto básico, que é um grande conforto, alento e desafio para todos nós, quando o anjo diz às mulheres que foram ao sepulcro vazio: vão a Galileia, porque ele já foi antes de vocês e está esperando por vocês lá. Então nós terminamos dizendo, nessa introdução a Marcos, que são duas coisas, são dois desafios profundos e difíceis: proclamar o Evangelho e servir ao reino. E se a gente pensa direitinho nessas coisas, a gente nunca se sente preparado e nem capaz disso. Mas aí é que vem esse texto de alento, dizendo: o Senhor já foi adiante, Ele já abriu o caminho e já espera por nós. Temos apenas que seguir a trilha que Ele abriu, seguir apenas a vereda que Ele abriu, porque aí Ele está conosco e vai nos acompanhar e vai dar a certeza de que faremos isso para a sua glória e para a sua honra. Depois dessa introdução, numa segunda mensagem, domingo passado à noite, nós falamos sobre a proclamação do Evangelho a partir da ideia da libertação que o Evangelho traz, e pegamos vários textos sobre pessoas que foram libertadas em diversas situações por Jesus, e vimos que a proclamação do Evangelho é a proclamação de uma libertação trazida pelo Evangelho às pessoas. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos proclamando libertação às pessoas. Hoje nós vamos voltar ao tema do serviço e vamos intercalando assim: proclamação do Evangelho e serviço ao reino, proclamação do Evangelho e serviço ao reino. Hoje voltamos ao tema do serviço ao reino. E o conjunto de textos que eu quero ler com vocês está no capítulo 4, que é o capítulo das parábolas de Jesus sobre o reino. São narrativas fictícias, porque a parábola
ela não aconteceu, não foi um fato, mas poderia ter acontecido porque são narrativas fictícias plenamente verossímeis. Elas podem acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa, porque está tudo dentro da realidade. Não é uma fábula, por exemplo. Uma fábula, os bichos falam e a gente sabe que isso não acontece. Mas na parábola, embora o bom samaritano não existisse, o filho pródigo não existiu, são personagens de narrativas fictícias. O rico e o Lázaro também não existiram. Virou novela aí, mas não existiram. São parábola de Jesus, é só personagem fictício. Mas embora a gente saiba que esses personagens não existiram, as narrativas são verossímeis. Algumas dessas parábolas possuem um caráter comparativo, que é o que nós vamos ver agora. E como era um mundo agrário, um mundo rural, né? Não era um mundo urbano como conhecemos hoje, eram poucos lugares, raros lugares tinham uma urbanidade mais avançada. Roma, por exemplo, que era a capital do Império, era a cidade mais urbanizada, mais avançada, uma metrópole da época. E algumas outras cidades onde o Evangelho foi chegando também eram cidades um pouco mais avançadas. Mas a grande maioria dos cenários do mundo antigo é de vida rural, de vida agrária. Por isso muitas, inclusive lá na região em que Jesus estava, na Galileia, ensinando, você tinha Jerusalém, que era uma cidade urbana, mas a Galileia e o interior da Galileia eram lugares bem retirados e de economia essencialmente agrária. Por isso que muitas comparações nas parábolas que Jesus faz, elas falam muito pouco a gente aqui de cidade, não é? A maioria de nós, pra vocês terem uma ideia, eu sou de São Paulo, da capital de São Paulo, né? Sou paulista e paulistano. Eu só fui ver uma vaca de verdade viva com 7 anos de idade, entendeu? E eu olhei e falei, que vaca bonita. Depois eu descobri que era boi, não era vaca, né? Mas até então a única vaca que eu conhecia era do bife no prato, não é? Então a gente de cidade grande tem uma dificuldade, eu não sei diferenciar uma árvore da outra. Me disseram, isso aqui é uma jaqueira, eu vou acreditar, aquilo lá é uma mangueira, eu vou acreditar. Agora é que eu estou aprendendo alguma coisa sobre isso e estou chegando à conclusão que quem sabe mesmo das coisas é quem sabe diferenciar uma árvore da outra. O dia que eu ficar perdido numa selva, eu morro. Sem dúvida nenhuma eu morro. Agora, quem conhece bem essas coisas, conhece bem. Quem aqui na igreja conhecia muito bem essa vida de natureza, por exemplo, é o nosso irmão Valdir Guimarães. Tinha um vizinho lá do prédio onde a gente mora, que tinha um pássaro, que o pássaro de manhã cedo ele fazia assim, todo dia. Aí eu ouvi aquilo, aí um dia eu peguei o Valdir aqui e falei, Valdir, tem um pássaro lá vizinho da casa, que toda vez ele faz... Alguém ensinou o hino nacional para ele? Ou isso é natural, é o canto dele? Aí ele foi me explicando tudo, que é um pássaro que aprende, reproduz cantos que você vai ensinando, ele vai reproduzindo. Para mim foi uma maravilha, eu nunca tinha prestado atenção nisso e tem gente que conhece isso. Meu amigo Norton, que é pastor lá da igreja de Manaus, da primeira de Manaus, é um pescador e caçador. Ele é de Manaus, ele é do Amazonas. E quando ele saiu da primeira de Manaus e pastoreou a igreja memorial de Brasília durante 6 anos, ele viajava toda semana. Ele pegava o último voo do domingo, depois do culto à noite, para Manaus.
Aí já tinha um grupo lá esperando por ele, e de lá mesmo eles já saíam e iam para o rio Urubu pescar no meio da selva, e ficavam até o final da segunda-feira à tarde. Aí voltava para Manaus, pegava o voo noturno para Brasília e voltava para Brasília na noite da segunda-feira. Era o dia da folga dele, ele saía e ia para Manaus toda semana, e ele dizia: eu não posso ficar sem isso, eu tenho que estar no mato, eu tenho que estar pescando, eu tenho que estar caçando. E não é brincadeira não, o Norton conta cada história de caçador e pescador que eu olho para ele e digo: olha, eu só estou acreditando porque é você que está contando, senão eu não acreditaria não. Um dia eu vou trazer ele aqui para pregar aqui na igreja, para vocês conhecerem. Além de tudo, é um dos melhores pregadores que eu conheço. Mas tem gente que conhece bem essa questão de vida no mato, de natureza. A gente da cidade às vezes tem certa dificuldade de entender o que certas parábolas agrárias dessas estão dizendo, por causa da nossa falta de conhecimento desses detalhes. Então as parábolas que estão aqui no capítulo 4 de Mateus são parábolas desse cenário agrário, mas com aplicações para o serviço do reino. É como se a gente perguntasse: eu quero servir ao reino e quero fazer um serviço bom para o reino, como é que eu devo fazer? E aí é como se Jesus estivesse respondendo: olha, o reino de Deus tem certas peculiaridades que vocês não conhecem, porque o reino de Deus é diferente do reino do ser humano. Vocês estão acostumados com os princípios da sociedade do reino dos homens. E isso entra na cabeça de vocês desde que vocês nascem, dia a dia, hora a hora, e vocês só conhecem aquilo, e vocês acham que só esses princípios do reino dos homens é que são verdadeiros. Mas não. Há princípios maiores do que esses, que são muito mais verdadeiros do que esses, e eu estou ensinando esses princípios para vocês, através dessas histórias que eu estou contando para vocês. Então, quando a gente lê essas parábolas, no capítulo 4, que são chamadas as parábolas do reino, que é um conjunto de 3 ou 4 parábolas, que Mateus também conta no evangelho dele, as mesmas parábolas, um pouco mais detalhadas algumas. Mas são parábolas que descrevem como é que o reino de Deus funciona. E para mostrar que o reino de Deus funciona diferentemente do reino dos homens. E para mostrar que se a gente quiser servir ao reino de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que reeducar a nossa mente para mudar o foco. Tirar o foco dos princípios do reino dos homens e começar a pensar de acordo com os princípios do reino de Deus, que são diferentes. Então é para isso que Jesus Cristo contou essas parábolas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quais são esses princípios do reino que servem não só para servirmos ao reino, porque na verdade, depois, observando bem isso aqui, eu fui entendendo que esses princípios não têm só a ver com o serviço que prestamos ao reino, mas tem a ver com o reino de Deus na nossa vida, em todos os setores. Então, vamos lá, vamos destacar aqui algumas dessas parábolas e alguns desses momentos parabólicos, para que nós compreendamos mais consequentemente o que o Senhor Jesus está ensinando aqui. A primeira parábola que ele conta é a do semeador, mas eu quero ler com vocês apenas os versos 3, 14 e 20. Marcos capítulo 4, que é o capítulo dessas parábolas. No verso 3, a gente lê assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Depois você chega no verso 14 e você lê o seguinte: o semeador semeia a palavra. E você vai um pouco mais adiante no verso 20 e você vê lá: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1.
Então essa é a parábola do semeador, né? Ele vai, cada semente cai num dos 4 solos, cada solo reage de uma forma. Bem, você conhece aí essa parábola. A outra parábola que eu quero destacar é a parábola da semente. E eu quero ler para vocês o verso 27, quando Jesus compara o reino a um homem que lança a semente sobre a terra. E o verso 27 diz assim: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E por fim, a terceira parábola desse capítulo é a parábola do grão de mostarda, que começa a partir do verso 30, mas eu quero destacar com vocês os versos 31 e 32. Jesus também faz uma comparação dizendo que o reino de Deus é como o grão de mostarda, que era o grão menorzinho que se conhecia. E no verso 31 ele diz assim: é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha, como eu disse a vocês, são princípios que servem para o serviço ao reino, e são princípios que servem para a nossa vida, por causa da presença do reino na nossa vida. Mas o fundamental é a gente começar desse pressuposto. Nós, às vezes, acreditamos mesmo que os únicos princípios que podem reger a nossa vida são os princípios do reino humano. E, às vezes, vivemos só de acordo com os princípios do reino humano, que a gente acha que são os únicos que existem. Jesus está mostrando que não. E que, muito especialmente, seus discípulos, aqueles que o seguem, deveriam se esforçar para viver não tão presos mais aos princípios do reino humano, mas procurando focalizar com muito mais atenção os princípios do reino de Deus, que se distinguem bastante em alguns momentos do princípio do reino dos homens. Então vamos por parábolas. Eu quero destacar algumas coisas de cada uma dessas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. Como eu já li a vocês, e vocês conhecem bem a história, Jesus contou essa parábola aos discípulos para mostrar a eles algumas coisas, mas eu acho que podemos destacar pelo menos o seguinte nessa parábola do semeador. Primeiro, semeador não é um rótulo. Semeador é uma postura e uma ação de vida. Por isso que no verso 3, Jesus disse: o semeador saiu para semear. Porque o que caracteriza o semeador é ele sair para semear, senão vira só um nome, senão vira só um rótulo. Isto é, se Jesus está dizendo que nós somos semeadores do reino, semeadores do evangelho, somos semeadores porque semeamos. Se nós não semeamos, nós só temos o nome, nós só temos a fachada, nós só temos o rótulo. De maneira que espera-se, ou o mínimo que se espera de alguém que tenha o nome de semeador, é que ele semeie. Que a semeadura faça parte constante, frequente da sua maneira de ser. E como Jesus Cristo, no verso 14, vai dizer que o semeador semeia a palavra, o semeador semeia o evangelho, é claro que ele está dizendo a todos nós que semeador só é semeador se está semeando o evangelho no coração das pessoas. Então a primeira forma que nós vemos aqui de servir o reino é que enquanto no reino dos homens certos princípios, valores estão totalmente desvinculados do evangelho, e são esses princípios que as pessoas estão ensinando, o discípulo de Jesus, ele deve semear os princípios do reino. É obrigação nossa, é dever nosso, é compromisso nosso, é missão nossa. Se nós convivemos, vejam, a lógica é simples, e com cada um de nós acontece isso. Com cada um de nós acontece de convivermos com muito mais pessoas que não conhecem o reino do que com pessoas que conhecem.
Então, a possibilidade de que essas pessoas que não conhecem o reino influenciem a nossa vida e comecemos a viver e a pensar como elas é muito maior. Claro. Porque se há uma maioria que não conhece o reino, essa maioria que não conhece o reino vai acabar influenciando a minoria que conhece, e essa minoria que conhece começa a viver de acordo com a maioria que não conhece. Mas não é isso que Jesus está dizendo, ele está dizendo ao contrário. Se vocês são semeadores e vocês convivem com uma maioria que não conhece o reino, vocês precisam mais influenciá-los do que eles influenciarem vocês. Eles é que precisam conhecer os princípios do reino através da vida de vocês. Não sou eu que devo ter a minha vida mudada para que eu me amolde aos princípios e valores que não pertencem ao reino. São as pessoas que não conhecem os princípios do reino que precisam conhecer. E vão conhecer como? Através da minha vida, do meu testemunho, das minhas opiniões, do que eu digo, do que eu faço. Por isso Jesus Cristo disse, o semeador sai para semear. Se você é mais influenciado do que influencia, você só tem nome de semeador e não é semeador. Porque o semeador vai semeando a palavra, vai semeando os princípios do reino, vai influenciando pessoas, vai mudando opiniões. O grande problema é que grande parte de nós é semeador só no nome. A gente vem para cá, participa do culto, ouve sobre a palavra, mas nos outros dias, nós não temos nenhum poder de fogo. A gente não influencia ninguém em nada, a gente é atropelado pela opinião das pessoas. A gente se vende, a gente fica refém. Então nós não somos semeadores coisa nenhuma, a gente só tem nome de semeador, porque o semeador semeia. O semeador, onde ele passa, ele vai semeando. E isso não quer dizer ficar falando de religião. Eu posso semear a palavra de Deus sem falar na palavra. Eu posso semear o evangelho sem dizer o nome evangelho. Eu posso falar de Jesus sem dizer o nome Jesus. Não preciso. Há certas opiniões minhas, posturas minhas, que são testemunho do evangelho sem que eu fale em igreja, sem que saibam que eu sou de igreja, sem que nem imaginem que eu seja de igreja. Mas há princípios tão essenciais do evangelho que, embora eu não precise nem falar o nome do evangelho, eles são evidentes, são marcantes. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, é que pessoas que tenham o costume de se embriagar acabem convencendo nossos jovens e adolescentes a se embriagarem também. Não entra na minha cabeça. Aí vem aquele papo idiota de que mas a Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe se embriagar. É idiotice total, porque tem uma lei seca aí que foi feita por gente que não é crente, gente ímpia, que pega uma pessoa que come um bombom com licor, porque ali já tem índice de álcool suficiente para que a pessoa não esteja mais no controle da sua lucidez completa. Então, uma pessoa que está lá, pegando a moçada que sai para beber e sai dirigindo, está falando do evangelho, sabia? Tem muito mais evangelho numa pessoa que apreende a carteira de motorista, de alguém que foi se divertir, beber e saiu dirigindo, colocando a vida dos outros em risco. Tem muito mais evangelho nisso, nessa pessoa que nem conhece igreja, que talvez nem creia que Deus exista, mas ela está muito mais próxima do evangelho e fazendo o que o evangelho manda, do que alguém que vive na igreja
e sai se divertindo, se embriagando e sai dirigindo por aí. Claro que tem muito mais evangelho. Óbvio que tem. E não importa se a pessoa é ateia, naquele momento ela é muito mais do evangelho do que você que é membro de igreja e se deixa influenciar muito mais do que influencia pessoas. É óbvio, está na cara. Graças a Deus por essas pessoas que estão salvando vidas, enquanto esses irresponsáveis estão colocando vidas em risco. Então essa é uma questão. Eu já não gosto de festas, mas ultimamente eu tenho definido que não vou mais a festa nenhuma das nossas igrejas, não só dessa aqui, de qualquer uma, por causa do que acontece lá. Porque me constrange. Me constrange. Prefiro a companhia de amigos ímpios que jamais seriam capazes de fazer certas coisas que eu vejo evangélicos fazendo. Eu tenho amigos ateus que se casam muito mais com o meu coração e com o que meu coração pensa sobre o evangelho do que muito evangélico e muito pastor que eu conheço. Então não adianta ter só o nome de semeador, é preciso semear. Se não semeia, é semeador só no nome. O que é que está acontecendo? É você que está influenciando mais as pessoas ou são as pessoas que estão influenciando você? É o modo de ver o mundo que influencia você? Ou é o evangelho que está influenciando essas pessoas? Porque se não está sendo semeado nada, você pode morrer como membro de igreja e nunca terá sido um semeador do reino. O outro princípio que essa parábola deixa muito claro é que os solos são diferentes. A gente não pode querer que certos solos produzam sempre da mesma maneira. E isso serve para qualquer coisa na nossa vida. O nosso objetivo como semeadores não é converter ninguém. O nosso objetivo como semeadores é semear a palavra. Se a pessoa vai se converter, é problema dela com o Espírito de Deus. Há pessoas que recebem de forma diferente, não dão bola para aquilo. Há pessoas que às vezes uma palavra que você diz atinge essas pessoas de modo tão profundo que faz uma diferença enorme. Por quê? Porque são solos diferentes. São terras diferentes. Então nunca espere que alguém vá reagir com o evangelho como você acha ou como você espera. Aliás, não espere nada, só semeie. Semeie e deixe a semente do evangelho lá germinando. Diga o que você tem que dizer, opine como deve opinar, influencie como você tem que influenciar. Agora o resto é trabalho do Espírito Santo, não é problema seu se a pessoa vai aceitar ou não, vai se converter ou não. Não é problema seu isso. Porque os solos são diferentes. Esse semeador da parábola, de 4 solos, só um é que a semente deu certo. Os outros 3 não deram. Então, faz muito sentido que grande parte das pessoas que a gente tenta influenciar, nós não conseguimos. A gente, às vezes, só consegue influenciar uma minoria. Como eu sei que está acontecendo agora aqui com essa mensagem. Eu não tenho nenhuma ilusão de que todos sairão daqui influenciados por essa mensagem. É uma minoria que sai, é só o 4º solo. Os outros 3 solos nem se deixam afetar. Mas é assim. O Senhor Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, não é largo. O caminho é estreito, são poucos os que entendem e seguem por ele. Mas isso não deve nos desanimar, porque com o próprio Jesus foi assim. Jesus tinha só 12. Um traiu, outro negou, outro não acreditou que ele ressuscitou, outro não entendia muita coisa do que ele falava, e era Jesus.
Então os solos são diferentes. O semeador sai para semear, mas ele não deve ficar estressado se aquilo vai dar fruto ou não, porque não somos nós que convertemos ninguém, nem somos nós que fazemos a pessoa entender. É o Espírito de Deus. O que a gente deve fazer é só ir semeando. A terceira coisa nessa parábola que eu gostaria de destacar é que no reino de Deus o que vale é mesmo a qualidade do que a quantidade. Então, para Deus não importa se são 4 solos. Para Deus importa que dê fruto o solo que tem mais qualidade. Os outros 3 não tinham qualidade. Nos outros 3 solos havia pedras, a terra era muito superficial. Nos outros 3 solos havia espinhos. Não era todo solo que tinha qualidade. Mas para Deus importava um só. Dos 4, só um tem qualidade? Então, que a semente seja produzida nele. E é assim que acontece no reino. Deus não está atrás de quantidade, Deus nunca precisou de quantidade. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, ele tinha 22 mil homens, Deus deixou aquilo com 300. De 22 mil, Deus foi peneirando, e deixou com 300. Agora você imagina, você com um exército de 22 mil, você está achando que vai fazer o maior sucesso. De repente o seu exército virou 300. É claro que você diz, agora bagunçou tudo, não vai dar nada certo. Não, porque 22 mil sem qualidade vão perder qualquer guerra, mas 300 com qualidade vão vencer qualquer midianita. É isso que o reino de Deus pensa. Embora na sociedade que nós vivamos hoje se enfatize muito a questão da qualidade, da quantidade, do número, do auditório enorme, das cifras enormes, Deus não precisa de quantidade para trabalhar, Ele precisa de qualidade. O que o reino de Deus diz: fiquemos com os bons, usemos os bons, o solo bom. É o solo bom que interessa. Os outros não adianta, que não darão fruto. No caso da árvore que não tinha fruto, Jesus Cristo mandou cortar. O que adiantava a figueira cheia de folhas, como ela estava? Muitas folhas, bonita era ela. Bonita sim, muito frondosa e bonita, mas sem valor nenhum. Aí Jesus manda cortar a figueira bonita, porque não achou frutos ali. Então não adianta ter muitas folhas. Folha não conta ponto para Deus. O que adianta é fruto. Fruto conta. Um outro princípio que a gente encontra aqui, e agora já na parábola da semente que foi lançada na terra, diz que a semente foi lançada na terra e passaram noites, dias, ela foi germinando. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender com o reino de Deus. O reino de Deus trabalha em forma de processo. Não são questões feitas imediatamente. O reino de Deus trabalha em forma de processo. As coisas vão se processando, as coisas vão acontecendo, noite e dia, enquanto ele dormia ou enquanto ele estava acordado. Precisou de um tempo para a semente brotar, precisou de um tempo para a semente germinar, precisou de um tempo para aquilo crescer, precisou de um tempo para dar fruto, porque Deus trabalha com tempo. Isso é uma coisa que no reino dos homens ninguém entende, principalmente nessa sociedade que vivemos hoje. Tudo tem que ser resolvido imediatamente, é botão que você aperta e resolve tudo. Com Deus não é assim. Por isso não adianta ficar achando que com sua oração você vai apressar o processo de Deus. Não vai, se não for a vontade dele, porque Deus faz por etapas, e no processo de Deus
está incluído inclusive a mudança da nossa visão sobre a coisa. Porque às vezes isso já aconteceu muito comigo, é experiência pessoal. Eu começo orando, entendendo aquilo de um jeito, e depois de orar algum tempo sobre aquilo, a minha opinião muda, e a minha oração muda, porque eu começo a ver de outro jeito, que era o tempo que Deus estava precisando para mudar meu coração, e para mudar minha maneira de ver. Até as coisas que a gente pede para Deus em oração, às vezes Ele não atende imediatamente, porque no processo Ele quer nos mostrar que estamos pedindo errado, e quer nos dar uma visão diferente. Então, no reino de Deus, o processo é lento, gradativo, por etapas. Por isso que uma das virtudes do Espírito é paciência. Paulo diz que a paciência é uma virtude, a longanimidade, saber esperar. Um outro princípio que nós temos aqui nessa parábola sobre o reino de Deus é que nem tudo nós entendemos como acontece. Mas não é porque não entendamos que não aconteça. A parábola diz que a semente ia germinando, embora ele não soubesse como. Ele estava dormindo, acordado, a semente plantada, foi germinando, e se pedisse para ele explicar, como é que começa isso? Qual é a origem da vida dessa semente? A gente não sabe. Nós não sabemos a origem da vida de ninguém, de nada. Então, pesquisando ainda, de onde veio a vida humana? Como começou a vida humana? O início, a origem da vida é mistério. E quantos mistérios existem aí? Bem, o que o reino de Deus nos ensina é que às vezes há coisas que Deus faz e da maneira como Ele faz, que nós não entendemos. Não entendemos. Está acima da nossa capacidade racional de entender. E na vida de fé, de confiança em Deus, há muitas coisas que, embora não entendamos, precisamos confiar no seu propósito, confiar nos seus objetivos. Por isso que Hebreus diz que para se relacionar com Deus, antes de qualquer coisa, é preciso fé. Nosso relacionamento com Deus é em cima de fé, porque grande parte das coisas nós não entendemos. Eu não entendo sobre Trindade. Vocês vão começar a estudar o Apocalipse, vai ter uma palestra lá, o Hudson diz que vai fazer um monte de perguntas lá, pastor Valtair, mas vão continuar sem entender muita coisa. Vocês vão terminar de estudar a revista sobre Apocalipse, algumas coisas estarão esclarecidas, outras tantas vão continuar sendo mistério. Eu não entendo como é que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, duas naturezas numa só pessoa, não entendo. Eu não entendo como é que Jesus ressuscitou, eu não entendo como é que esse negócio de ser corpo novo, ter corpo novo, eu não entendo como é que vai ser isso. Eu não sei se as pessoas vão se reconhecer no céu ou não. Não me perguntem nada sobre céu, porque sobre céu eu não entendo nada, está bem? Vão perder tempo. Não entendo, não sei, porque eu nunca estive lá. Estarei, mas não voltarei para contar. Vou deixar vocês curiosos. Isso se vocês não forem antes de mim, né? Mas também sei que não voltarão para contar. Mistérios, não adianta. As coisas iam acontecendo e ele não entendia, mas acontecia. Olha aqui para mim. Se você não entender, não se aflija. Vai continuar acontecendo mesmo assim. Se você não entende a ação de Deus, não fique aflito. Não é porque você não entende que Deus vai parar de fazer. Deus vai continuar fazendo mesmo assim. A última parábola é esta parábola do grão de mostarda. E há duas coisas aqui que eu gostaria de realçar. A primeira é a seguinte: o grão de mostarda era o menor, mas deu a maior árvore. No reino de Deus, a gente nunca deve desprezar as pequenas coisas.
No reino dos homens, a gente aprende só a valorizar as grandes coisas. Os grandes nomes, as grandes marcas. Todo mundo só come carne friboi, não é assim? Todo mundo só come sadia, né? Olha aí o que é que deu. Vai achando que grande marca resolve o problema. No reino dos homens, os grandes nomes têm peso, as grandes marcas têm peso. O reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus, aquela pessoinha que a gente despreza é às vezes alguém que Deus está usando poderosamente. Muito mais do que a mim aqui nesse púlpito. Muito mais do que você com o conhecimento bíblico que você tem. Dona Valdemira está lá. Viúva do pastor Emiron, lá na primeira de Teresópolis. Ela, uma evangelista. Ela, quando conhecia uma pessoa, começava a falar com a pessoa, daqui a pouco ela perguntava, escuta, você já ouviu falar em Jesus? E evangelizava a pessoa. A Jussara esteve lá em Teresópolis falando no Congresso da Família essa semana e me trouxe notícias da dona Valdemira. A filha dela disse, olha, ela não lembra de quase ninguém. Quase ninguém. Mesmo da família, ela não lembra de quase ninguém. Tem uma pessoa que ela não esquece de jeito nenhum, é Jesus. O tempo inteiro fala, eu amo Jesus. E se alguém vem visitar, ela perguntou para a Jussara, minha filha, você conhece Jesus? Está lá na doença dela, nas limitações dela de 90 anos de idade, 98, acho que vai fazer 100 já, daqui a pouco. Está lá. E aí, outro dia, o genro dela estava passando na rua, ele parou e disse, escuta, você é genro da dona Valdemira, não é? Ele disse, sou. Pois eu vou dizer uma coisa, eu descobri que minha mulher estava me traindo, e eu já tinha arrumado uma arma para matá-la, e eu estava indo a caminho de casa para matá-la. Aí, a dona Valdemira, que eu nunca tinha visto, chegou para mim e disse assim, meu filho, você está muito nervoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, você já conhece Jesus? Aí eu disse, não, nunca ouvi falar. Né? E com certa pressa. Aí ela falou, então deixa eu dizer como é que ele pode mudar a sua vida. Aí ele disse para o genro dela, para o Vander. No decorrer daquela conversa, eu descobri que eu não podia fazer aquilo. E desarmou o meu ódio completamente. Diga a ela que aquela conversa dela mudou a minha vida. E diga a ela que eu me reconciliei com minha esposa e estamos juntos hoje. Aí você olha para uma pessoa de 90 anos, meio esclerosada, que não lembra das pessoas, que só sabe falar em Jesus, e você faz pouco dela. Deus usa as pequenas coisas. No reino de Deus, grão de mostarda produz grandes árvores. Só para encerrarmos. No reino de Deus, a árvore que o reino produz, a árvore que o grão de mostarda produz é para abrigar. Você percebeu o verbo que Jesus usa aí? Foi uma grande árvore para abrigar. Nós do reino somos chamados para abrigar, dar alento àquele que sofre, ajudar aquele que está confuso, perdido, dar uma palavra de orientação a quem precisa, dar um abraço em quem está carente, lançar um olhar de misericórdia, pedir perdão e perdoar, reconciliar-se. A árvore abriga, a árvore não rompe, a árvore não fende,
A árvore abriga. O reino de Deus chegou às nossas vidas para que nós nos tornássemos pessoas que abrigam, que perdoam, que se reconciliam, que têm boa vontade, que têm misericórdia. Foi para isso que o reino de Deus veio aos nossos corações. Mas, como eu disse, esses não são princípios do reino dos homens. Esses são princípios do reino de Deus. É quando a gente focaliza a nossa atenção no reino que a gente começa a viver esses princípios. Agora, uma coisa é certa: nós conhecemos o Evangelho é para influenciar com os princípios do reino e não deixar que os princípios do reino dos homens nos influenciem com a sua ambição, violência, promiscuidade, desrespeito, egoísmo, insensibilidade, prazer próprio tão apenas. Nós temos o Evangelho na nossa vida. Com a nossa vida nós podemos influenciar pessoas de maneira a fazê-las transformar suas vidas. Vocês têm fogo para isso. Nós temos munição para isso. Saibamos usar a munição que o Evangelho nos deu para que o Evangelho do Reino possa resplandecer na vida das pessoas. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos ter